Estamos de volta com as notícias aqui do Cidade Alerta Pará. Há 4 meses, uma mãe luta por justiça após a morte do filho em um acidente de trânsito. O motorista de um carro de luxo atropelou e matou o motociclista, gente, Jorge Lucas. Olha só, um rapaz tão jovem. E isso foi durante um possível racha em Ananindeua, não com o motociclista, tá? Que provavelmente estava no corre dele, trabalhando ou indo ou voltando. E nós falamos desse caso na época. O que acontece? A intimação para que o atropelador comparecesse à delegacia foi entregue. Mas sabe o que ele fez? Quer saber? Então, presta atenção no que mostra pra gente a repórter Daniele Dias. Em setembro do ano passado, teve um acidente aqui em Ananindeua, ali naquele perímetro que a gente está falando mais ou menos ali da Mário Covas, com a Três Corações. Aqui então em Ananindeua, um carro de luxo, né? Um motorista que estava dirigindo um carro de luxo acabou atropelando o motociclista durante o trabalho dele e por conta do impacto, né, esse motociclista acabou morrendo na hora. E aí meses se passaram e até então esse inquérito ele não foi concluído e aí por conta disso o caso ainda não foi julgado também. E aí só para a gente repercutir esse caso, a gente está aqui na casa da família dele. E aí a gente vai conversar aqui com a mãe, com a dona Josiane. A gente está falando do Jorge Lucas, né, o seu filho. Ele acabou perdendo então a vida nesse acidente e a gente não tem nem como perguntar como é que tem sido, porque para uma mãe isso é uma marca para sempre, né? Ainda mais com essa lentidão da justiça. É verdade, a gente está aqui fazendo um apelo, né, para as autoridades aí responsáveis, né? Tomar as devidas providências, né, para que esse rapaz, o Renzo de Estacado, né, que matou meu filho num crime de racha, né, para que ele vá na delegacia para os trâmites sejam, né, concluídos, né, pelo delegado. Ele não comparece, né, e a gente está com medo porque a gente não sabe por que ele está se respaldando dessa forma, né, de estar não cumprindo, né, com o chamado, ele não está comparecendo. E para que o inquérito seja fechado, ele precisa comparecer na delegacia. E aí, se o caso, então, aconteceu em setembro, desde então a senhora tem sido acompanhada pelos advogados também, que estou representando vocês na justiça, e o impasse todo na história tem sido porque o motorista desse carro de luxo que cometeu esse atropelamento não está obedecendo a intimação. Não está obedecendo a intimação. E a gente precisa que ele compareça, ele está se escondendo, né? Ele está, porque não sei por que ele não comparece, não sei por que também as autoridades também ainda não obrigou ele a fazer isso, não sei, que eu não entendo de lei, né? Mas a família está sendo, né, também cobrido pela família dele, né? Que até onde eu sei a família dele é influente, né? Tem influência. Então, eu realmente estou aqui fazendo um apelo para que a justiça seja feita, para que ele compareça na delegacia, para que esse caso ande, né? E além da dona Josiane, que deu essas explicações iniciais para a gente vai conversar com o doutor João Sampaio, que está aqui, inclusive, ao lado do advogado, que também está envolvido nessa história. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente como que, de fato, essa desobediência do motorista nesse momento, não sei se eu posso usar esse termo, está atrapalhando o andamento desse inquérito, né? E aumentando a angústia dessa mãe. A questão toda, ela se baseia no seguinte fato. Se ele não prestar os esclarecimentos, porque ele foi no início, a primeiro chamado, quando ocorreu o acidente, ele compareceu. Agora, depois das perícias, das provas juntadas no inquérito do delegado, aqui um elogio ao doutor. Ele está fazendo um exemplar trabalho. Ele está fazendo todas as perícias, a gente está acompanhando para a passo toda a investigação. O que acontece? Onde é que está o impasse? É que o Renzo de Estacada, ele não comparece nas diligências, nas intimações da polícia. Anteontem era para ele prestar esclarecimento, ele não compareceu. Já saiu, pelo que eu tenho notícia, a segunda intimação. Não sei se ele vai comparecer, certo? O que acontece? Esse rapaz, pelas informações que nós temos, ele tem posses, a família dele é influente
E ele é descendente de japonês, se não me engano. Então, qual é o medo da família, né? É que ele saia do país, que ele não preste os esclarecimentos, que ele não vá a julgamento pela morte do meu cliente. Certo. Aí nós, como advogados de assistente de acusação, junto com o Ministério Público, nós fizemos um pedido na Justiça para bloqueio apenas do passaporte do Renzo, para que evite a fuga, ou a possível fuga. E aí, certo. Infelizmente, até o presente momento, a procuradora, a promotora que está no caso, ela disse que só vai apreciar este pedido quando o inquérito for finalizado. Ou seja, isso não está acontecendo por conta dessa ausência. Pela ausência. Né, gente? É triste a gente imaginar que a lei parece que vai estar do lado de quem tem mais, né? Não quero acreditar nisso, porque a lei, num país que se preze, deve ser igual para todos. Independente da conta bancária, independente da família que tem, independente do sobrenome. Mas, em certos casos, infelizmente, a influência é que dita as regras.